Metalinguagem. O uso de uma linguagem para falar de outra linguagem. E esse que Bandersnatch faz. Nós participamos de uma narrativa interativa com escolhas, que fala sobre a criação de um jogo interativo com escolhas, baseado em um livro interativo com escolhas. Tanto que se eu simplesmente falar Bandersnatch, eu posso estar me referindo tanto ao episódio em si, como ao jogo que o Stefan tinha que fazer, como ao livro em que o jogo se baseia. Mas existe uma grande questão que inclui todas essas camadas, inclusive a nossa realidade: o livre-arbítrio. O livre-arbítrio existe, ou será que tudo já foi determinado pelo destino? No episódio nós somos apresentados a diferentes perspectivas, como a do Colin, que essencialmente diz que o destino controla nossas vidas, e como que o todo é maior e mais importante do que tudo isso. Temos também a visão da terapeuta, que diz que o livre-arbítrio existe, mas que o passado é imutável. E também temos a visão da mulher do documentário, que diz que a única coisa que realmente existe é a ilusão do livre-arbítrio. Obviamente que Black Mirror não nos diz no que acreditar, mas deixa o debate em aberto. Até porque esse debate entre determinismo e liberdade ainda não foi encerrado na filosofia. Mas agora voltando um pouco para a fala do Colin, ele diz que a nossa realidade são números, e ele também diz que existem múltiplas realidades conectadas de alguma forma. No contexto de Black Mirror, provavelmente o episódio não fala da perspectiva da teoria das cordas do multiverso, apesar de que também se encaixaria na trama dependendo da sua interpretação. Mas o que eu acredito que a série está tentando insinuar é que a realidade é simulada, e eu já fiz um vídeo no canal falando sobre isso. E basicamente sim, é uma simulação, pelo menos na realidade do episódio é. Já que no final, que eu considero o final verdadeiro, em que o jogo recebe 5 estrelas, é mostrado que a filha do Colin no futuro está trabalhando em um remake de Bandersnatch para a Netflix, que é exatamente o episódio que a gente acabou de ver. Inclusive já é uma teoria entre os fãs que o Stefan sempre esteve morto desde o começo, e o que a gente está vendo é uma versão artificial da consciência dele, como já apareceu em outros episódios como White Christmas e Black Museum. E a realidade simulada que ele está vivendo seria feita a partir de San Junipero, e a história que ele está vivendo lá seria basicamente uma repetição dos fatos que aconteceram na vida dele, em uma forma de punição pelos seus crimes. E nós somos os espectadores que controlam essa situação. Ou seja, Bandersnatch seria uma versão digital de White Bear. Ok, essa teoria é bem louca. Mas voltando para a questão do livre-arbítrio, se o Colin estiver certo e a nossa realidade for uma entre muitas, isso significa que existem outras versões de você e eu nas outras realidades. Se isso é verdade, quando você morre, você não é completamente apagado de toda a existência, já que outras versões de você vão continuar vivas em outras realidades. Realidades essas que podem estar se passando tanto no futuro quanto no passado. Ou seja, você nunca vai deixar de existir em algum espaço-tempo existencial. E essa foi a minha reação inicial da primeira vez que eu pensei nisso. Mas depois, pensando um pouco melhor sobre isso, apesar de que isso tem grandes implicações filosóficas, na prática não muda muita coisa. E eu vou te explicar o porquê com um exemplo. Pensa na sua vida inteira. Provavelmente teve algum momento que você tomou alguma decisão estúpida que gerou consequências inesperadamente grandes. E esse evento te marcou, né? Não tem como você se esquecer dele. E provavelmente você, se fosse confrontado com uma situação semelhante hoje, tomaria uma decisão diferente. Tudo certo até agora, né? Pois então vamos continuar. De acordo com a teoria do multiverso, existem realidades exatamente como essa que a gente conhece, só que no futuro. Você concorda que se houvesse alguma conexão entre a nossa realidade e as outras, haveria alguma forma de comunicação entre as duas? Sei lá, qualquer tipo de troca de informações. Sim, né? Parece razoável, porque é isso que o Colin defende. E agora que a pergunta que embola as coisas. Alguma vez você se lembrou daquela sua decisão estúpida antes de você fazer ela? E sim, essa pergunta é válida, porque supostamente algum seu eu do futuro de outra realidade já viveu essa experiência antes e nunca vai se esquecer, assim como você não vai se esquecer. Agora, essa informação veio pra você antes de você cometer aquele erro? Não, né? Então eu só posso concluir que não há uma vantagem verdadeira no mundo prático. Então já dá pra dizer que o Colin não estava 100% certo. Tá, mas digamos que no mundo de Black Mirror funciona um pouco diferente a realidade. Como é que a gente pode explicar a previsão do futuro? Colin sabia o futuro em várias linhas do tempo que a gente fez. A única forma pelo qual a previsão do futuro pode ser possível é através dessas duas premissas. Primeiro, o futuro já está escrito e existe destino. Segundo, o futuro não pode ser alterado. O determinismo está certo e o livre-arbítrio não existe. Mas o determinismo realmente está correto? O destino existe? Nós não estamos no controle?
vamos nessa, eu vou tentar trazer alguns argumentos para que essa crise existencial seja um pouco mais controlada. Esse argumento aí na tela é a favor do determinismo. Ele parece bem fechado e correto, que até me convenceu que o determinismo estava certo por um tempo, mas depois eu comecei a me perguntar sobre a própria natureza da vontade. Eu já fiz um vídeo abordando os aspectos biopsicológicos desse assunto, mas simplificando tudo aquilo para esse vídeo. As nossas vontades e desejos vêm da biologia, mas o que determina a biologia? Basicamente, o que determina a biologia são os fenômenos químicos. E voltando ainda mais, o que determina a química são os fenômenos físicos, e o que determina a física é a mecânica quântica. E os fenômenos quânticos são imprevisíveis, ou seja, eles não são determinados no início, mas eles também não são completamente aleatórios. Se a mecânica quântica fosse completamente aleatória, o universo como conhecemos não existiria. A mecânica quântica é probabilística, então os físicos não podem prever qual vai ser o resultado, mas sim apontar quais os resultados possíveis. Isso por conta da segunda lei da termodinâmica. A entropia em um sistema tende a aumentar com o tempo até chegar ao seu nível máximo. Isso para os fenômenos quânticos significa que a desordem tende a aumentar, ou seja, as variáveis tendem a aumentar. Então, se os fundamentos da nossa realidade não são determinísticos, mas imprevisíveis, então por que a nossa vida seria determinada? A mecânica quântica aponta que o livre-arbítrio existe. Não sei se isso se encerra completamente com um debate filosófico, mas pelo menos para mim isso me convenceu. Parece que as evidências indicam que o livre-arbítrio é real. Mas então como fica a questão da biologia da vontade, do desejo? A minha resposta é que a nossa biologia, psicologia e o lado social são influências ao nosso comportamento, mas não determinam o que você faz. Os seres humanos continuam sendo bem complexos no fim das contas. E por toda essa reflexão que Bandersnatch trouxe, dou para esse episódio 5 estrelas de 5, selo Black Mirror de qualidade. Mas e você, o que achou de Bandersnatch? Deixe o seu comentário e vamos continuar esse debate. Eu tenho certeza que você tem uma interpretação própria do episódio. E se você curtiu o vídeo, não se esqueça do seu like, que faz o YouTube entender que você gosta desse conteúdo e vai te recomendar mais. E não deixe de se inscrever nesse canal, pois aqui tem mais vídeos como esse. E se você tiver alguma dúvida sobre a vida, a verdade e o universo, deixa lá nos comentários que eu vou tentar responder em vídeo. E por hoje é isso. Tchau!